A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nos encontramos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, nos conceder mais esta semana que estamos iniciando, estudando a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando com cada um daqueles que estudam conosco a Bíblia diariamente e que também compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Fátima Martins, é de Pirapora, em Minas Gerais. Sori Mota, ela manda um alô especial para Maria Glória, em Candeias, na Bahia. Norma é de Palhoça, em Santa Catarina. Érica Elizabeth é de Alta Floresta, em Mato Grosso. Edna é de Araçatuba, em São Paulo. Terezinha Boni e Nelson são de Córrego São Bento, em Vila Valério, Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti pelas bênçãos que nos tens concedido, pela vida, por mais este dia e também, Pai, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que passam por momentos difíceis, têm as suas lutas, suas angústias, suas tribulações. Dê vitórias a cada um e especialmente também aqueles que nos escrevem pedindo orações. Que Tu faça a Tua vontade e que as bênçãos sejam recebidas. Em nome de Jesus, nós Te pedimos agradecidos. Amém. Nós estamos continuando a nossa série da Carta de Paulo aos Efésios. Já estudamos os dois primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, e esta semana nós vamos estar estudando parte do capítulo 3 de Efésios. E aqui neste capítulo 3, nós vamos ver que Paulo, ele está se referindo aos crentes lá de Efésios, que ele estava preso por amor ao Evangelho, preso por amor a Jesus. E então, Paulo ele vem fazendo aqui, no capítulo 3, uma espécie de uma oração, falando do seu sofrimento, falando das suas tribulações, das suas angústias, mas não se queixando, mas relatando para os crentes lá de Éfeso, e que ele, Paulo, estava confiante no poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mesmo Paulo estando preso. E sabemos que naquela ocasião, uma pessoa que estava presa nessa situação como Paulo estava, ele possivelmente estivesse num calabouço, ali não tem iluminação, ali não tem nada sobre higiene, e também a comida, era a hora que os romanos queriam dar comida para o preso que estava ali, porque normalmente o preso que estava num calabouço, ele estava ali aguardando a sua condenação e execução, e era o caso de Paulo. Então imaginem o sofrimento que Paulo estava passando, mas ele não está se queixando do sofrimento. Ele antes está lembrando dos irmãos e orando por esses irmãos para que permaneçam firmes na fé. Aqui em Efésios, no capítulo 3, nos versos 20 e 21, Paulo ele diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, estes dois versos que eu li faz parte do capítulo 3, que nós vamos estar estudando, mas Paulo diz aqui, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Deus, irmãos, Ele conhece cada um de nós individualmente, Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, Ele sabe o que nós estamos necessitando, e então, por isso que Paulo diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Vejam, que Deus maravilhoso que nós temos.
Então nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa confiança inteiramente nesse Deus que é poderoso infinitamente. Nós não conhecemos, né, a imensidão deste poder de Deus e dessa capacidade de Ele fazer o melhor para cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele cita aqui no capítulo 3, no verso 6, que os gentios, agora que haviam aceitado a Jesus, eles eram também co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele liberta os cativos. O Evangelho, ele faz com que aquele que não merece, ele se torna parte da família de Deus, ele se torna então co-herdeiro e também se torna co-participante das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Eu gostaria que você tirasse um tempinho, lesse o capítulo 3 de Efésios, para que você se inteirasse o que Paulo está dizendo aqui neste capítulo 3. E durante a semana nós vamos então comentando aqui estes versos, né, que nós vamos estar estudando para que nós possamos entender. Então aqui Paulo, ele começa esse capítulo 3 de Efésios dizendo que por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Vejam, por amor de vocês, os gentios. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Então, Paulo não estava ali preso pelos judeus. Não. Por quê? Porque os judeus eram uma nação escolhida, um povo escolhido por Deus, mas eles rejeitaram a Jesus e então os gentios tiveram então acesso de conhecerem também o Evangelho e poderem aceitar a Jesus e passarem a fazer parte da família espiritual daqueles que são descendentes de Abraão pela fé. E então, por esta razão, diz ele aqui, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Vejam, Paulo, aqui no capítulo 3, a partir do verso 2, ele então começa a falar a respeito do trabalho, né, que ele fez em favor da pregação do Evangelho, especialmente aos gentios. E ele diz no verso 2, tomando por certo, a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Então, Paulo esclarecendo aos gentios, né, que agora que eles são co-herdeiros e co-participantes da graça de Cristo, Paulo, ele recebeu de Deus essa incumbência, a responsabilidade de levar o Evangelho até os gentios. Então, ele diz no verso 3, como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Vejam, Paulo, ele era uma pessoa que tinha posição social, tinha status, ele era um erudito, era um homem muito culto, ele participava do Sinédrio e ele tinha certeza do que o que ele fazia antes de aceitar a Jesus, ele estava certo. Ele estava pensando que ele estava defendendo o poder de Deus, defendendo o Deus dos judeus, né? Fazendo com que os cristãos fossem perseguidos, presos e até mortos. Ele tinha a convicção de que ele estava certo. Mas então, quando ele estava indo para Damasco, para perseguir os cristãos lá, ele teve um encontro com Jesus. E Paulo foi chamado diretamente por Jesus e comissionado para ser o apóstolo dos gentios. Ele vem falando aqui no capítulo 3 a respeito das suas tribulações. Ele fala a respeito do sofrimento que ele teve a partir do momento em que ele aceitou a Jesus. Tudo mudou para Paulo. Aquela vida que ele tinha de status, de posição social, aquilo tudo acabou.
Paulo agora passou a ser um pregador itinerante, viajando, andando de um lugar para outro, pregando o evangelho e sofrendo muitas tribulações. Aqui em Efésios capítulo 3, no verso 13, ele diz: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Então Paulo, ele procura animar os gentios que estavam passando também por provações, passando por momentos difíceis. Muitos queriam desanimar da fé, desistir da fé, mas Paulo ele pede então que eles não desanimem, que ele estava sofrendo, passando por provações, tribulações por causa deles, por causa dos gentios a quem ele havia agora tomada a incumbência, a responsabilidade de pregar o evangelho. Nós sabemos que Paulo, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28 e no verso 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 28 e no verso 16, o apóstolo Paulo diz: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu a permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. Isso quando chegaram a Roma. Paulo ele alugou uma casa e lá ele permanecia vigiado por um soldado. Só que depois que ele estava já aguardando a sua condenação e a execução, aí ele foi para um calabouço. Ali é que Paulo sofreu, porque as prisões romanas, como nós dissemos agora há pouco, dos que estavam aguardando a condenação e a execução, elas não tinham instalações sanitárias, não tinham refeições regulares. E o Império Romano, eles não necessitavam de muitas prisões, porque o encarceramento não era um meio de punição. As pessoas ficavam presas apenas enquanto aguardavam o julgamento, a condenação e a execução. Então, os romanos não tinham necessidade de muitas prisões. Os prisioneiros, eles deveriam se manter ou depender de parentes, amigos, para conseguir alimentos e suprir outras necessidades. Então, o próprio preso é que tinha que se virar para poder se sustentar. Mesmo preso, ele tinha que ou fazer alguma coisa. Paulo, ele era fabricante de tendas, como nós sabemos, mas outros dependiam de parentes, de familiares, amigos, para se manterem. Então, as preocupações de Paulo, elas talvez se concentrassem no impacto emocional de sua prisão sobre os crentes. Por isso que ele diz, olha, não desanimem. Por quê? Porque muitas pessoas, quando sabem de um fato que acontece com uma pessoa que é um pregador, um pastor, e a pessoa admira e acontece alguma coisa, muitas pessoas desanimam da fé. Muitas pessoas desistem. E isso estava acontecendo com os crentes lá em Éfeso. E então, Paulo procura animá-los para que eles não desanimassem e permanecessem firmes, que é por causa deles que Paulo estava naquela condição. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para continuar o estudo desta semana. E lembrando que nós poderemos ler, num tempo que tivermos aí a oportunidade, o capítulo 3, para nós irmos comentando aqui durante a semana, capítulo 3 de Efésios. Nós agradecemos então a todos vocês, desejamos a todos vocês um bom dia, mas não nos esqueçamos, Paulo, ele escreveu: revestivos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.